Oramos ao Filho e o Espírito Santo. Comecemos o nosso serviço litúrgico à Santíssima Trindade. Convido os santos a se colocarem de pé. O vosso texto sagrado, vamos impetrar a bênção apostólica. O amor de Deus, do Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também as consolações do seu Santo Espírito, sejam com todos vós, com o povo de Deus aqui nos aparte, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Texto do Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós ouvíeis bem e vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse, que vos incitam a rebeldia. Amém? Amém. Oremos ao Senhor, colocando a sua bênção para o culto solene. Eterno Deus, na tua presença, pela mediação suprema do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, o povo da aliança, o povo que tu escolhestes para ser o seu Deus e este povo ser o teu povo, nós que fazemos parte desta tão grandiosa igreja eleita que milita na face da terra, adentramos a tua presença neste momento pela mediação de Cristo em ato solene de culto. Te invocamos a tua bênção, Senhor, para o culto que iremos discorrer. Permita, Senhor, que todo o nosso trabalhar litúrgico neste momento aqui agora seja respaldado não somente na vontade suprema da tua palavra, que assim possamos, ao subscrever essas ordenanças, os sacramentos contidos nesta mesma ordem litúrgica, reforçarmos, tornarmos cada vez mais evidente a nossa eleição em Cristo, que tem como propósito a glorificação final no grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Permita que também nossos irmãos em Cristo, espalhados em toda a face da terra, de igual modo assim se procedam neste dia. Assim nós te pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Sanctus, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, plena estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Vamos cantar o cântico. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Nós cantamos essa semana que passa no domingo, o Senhor passou. Dá de novo, né? Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar a viver. Faz-me viver.
Santos podem sentar. Senhor, a te confessamos, leitura bíblica, Gálatas capítulo 5, versículos 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Amém? Amém. Leitura bíblica da lei moral do Senhor, Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17, com o acompanhamento do que ele soube por parte dos santos. A palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os teus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, ao mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não assassinarás. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo.
Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Vamos cantar o canto que Jesus conquistou. Dentre as conquistas que Jesus nos levou com a sua morte, está o perdão, qual nós invocamos ao Senhor quando oramos na confissão dos nossos pecados. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus na nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós vamos para a nossa litânia, os Salmos 119. Versículos 129 ao 136. A palavra de Deus diz assim: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, que anelo os teus mandamentos.
volta-te para mim, tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine a iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Ordem-te a guardar-se os teus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Amém. Irmãos, na acusação de pecados, eu gostaria de usar o texto que nós acabamos de ler na nossa montanha, de forma muito específica, o versículo 136, ou melhor, 133. Vejam que há aqui uma petição do salmista pedindo ao Senhor que firmasse os passos dele. Quando o salmista pede aqui para que o Senhor firme os seus passos, o salmista está pedindo ao Senhor que o guiasse por toda a sua vida. A expressão firma os meus passos equivale a dizer que o salmista está pedindo que o Senhor o guiasse por toda a vida. Mas também o salmista reconhece que para que o Senhor o guiasse por toda a sua vida, ele precisava obedecer a sua palavra. Porque ele vai dizer, firma os meus passos na tua palavra. Então, para que os passos do salmista fossem firmados durante toda a sua vida na presença do Senhor, havia um ato de obediência à sua palavra que se fazia necessário em aplicação a nós nos dias atuais, os santos de Deus, se faz necessário a nós. Né? Mas o interessante também é que o salmista reconhece que esta mesma obediência era impossível ela acontecer se Deus não lhe desse poder, força, para que a mesma acontecesse. Então não é um ato apenas de querer. Isso nos lembra o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 9, versículo 16, que não depende do que quer nem do que corre, mas de usar Deus de misericórdia. Então o salmista pede a Deus para que em toda a sua vida ele seja guiado, sabe que essa forma de Deus o guiar tinha como requisito a obediência à sua palavra, mas também reconhece que sem a ajuda de Deus isso seria impossível, quando ele diz, e não me domine iniquidade alguma, porque ele sabe que o pecado estava presente em sua vida. E se o pecado o dominasse, essa obediência seria comprometida. Nós agora estamos a nos preparar para fazermos confissão dos nossos pecados. E nós sabemos que, em certa medida, quando eu digo certa medida, isso vai de acordo com o princípio da santificação que existe em nós. Nós não recebemos o processo da santificação por completo. Nós recebemos por medida. E é Deus quem efetua. Então, existe em nós essa vontade. Eu creio que todo santo de Deus que ama a sua lei tem essa vontade de ser guiado durante toda a sua vida pela palavra de Deus. E essa forma exige essa obediência à palavra. Mas também há um reconhecimento nosso de que se Deus não nos ajudar nesse sentido, pela sua grandiosa obra de restauração, nós não seremos capazes de efetuar. Porque, a exemplo do salmista, nós reconhecemos que em alguns momentos em nossas vidas o pecado tem nos dominado. Por que eu digo que o pecado nos domina por completo? Porque nós não temos mais como Senhor ele. Mas mesmo não tendo o pecado como Senhor em nossas vidas, consequentemente a ação do propagador do pecado, que é Satanás, nós sabemos que por deslize nosso, nós pecamos, e é nesses momentos que, quando nós pecamos, o pecado tem parcialmente, podemos assim dizer, domínio em certas situações em nossas vidas.
Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, né? Pedir força, pedir conhecimento, tá? Para obedecer a sua palavra. Então, na nossa oração de confissão, nós confessamos os nossos pecados, mas também devemos orar ao Senhor para que Ele nos capacite a obedecer a sua palavra. Afinal de contas, essa palavra é dele. Ela nos foi dada, mas a condição de cumpri-la é Ele que executa em nós. Não que Ele vai executar por nós, mas Ele vai gerar em nós condições de cumpri-la, de obedecer. Essa também deve ser a nossa oração. Diante dessa verdade, expressa pelo Salmos 119, de forma assim bem precisa no versículo 33, convoca os santos de Deus a confissão dos vossos pecados e, consequentemente, a petição de perdão ao Senhor Deus pelos mesmos. Ora, Deus. É por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelos méritos que Ele nos levou na cruz do Calvário com a sua morte, Senhor nosso Deus. Nós adentramos em ato de confissão de pecados na Tua presença, para Te implorar misericórdia e perdão pelos atos que nós cometemos que transgrediram a Tua santa e bendita lei. Te agradecemos pelos ensinamentos que a Tua palavra tem promovido em nós, para que nós, a cada dia que se passa no nosso caminhar, rumo à nossa glorificação final, estejamos matando o pecado em nossas vidas, odiando o pecado em nossas vidas. E isso só será possível assim, entendendo, Senhor, pela obediência à Tua lei. Mas também esta mesma obediência é algo que Tu gera em nós. Tu nos inclina a obedecer esta mesma lei, para que assim haja êxito no final, haja êxito no processo final desta mesma glorificação. E a Tua palavra diz que começastes em nós a boa obra e a levarás até o fim. Cremos plenamente no Teu auxílio, que nos vem através dos meios de graça, que é a oração, que são os sacramentos, que é a Tua palavra, que tem nos munido e nos dado a condição necessária, para que assim o propósito final que foi estabelecido por Ti seja cumprido. Então, neste momento, fazemos confissão dos nossos pecados, confissão não para ato de salvação, mas confissão como salvos, para ato de reparação de danos que causamos à Tua santa e gloriosa presença, quando assim o agimos de forma real. É por Jesus Cristo, nosso Senhor, que assim nós Te oramos e pedimos. Amém. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cabe à admoestação. Se confessarmos, precisamos estar confessando pecados sempre, sempre. Senhor, Te louvamos, leitura bíblica, Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 26. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Amém? Vamos para o momento de ofertório dos dízimos e ofertas. Santos cultuam entregando seus dízimos e ofertas e continuam cantando o cântico Lá está o meu tesouro. Lá está o teu tesouro, lá onde não achou, onde outros caios juntos e nos derrubou. Senhor, lá está o teu tesouro, lá onde não achou, onde todos caios juntos e nos derrubou. Vamos agradecer ao Senhor, Filho Santo, essa palavra de fé. De alguma maneira, eu faço a oração de agradecimento ao Senhor por isso, Senhor, ofertas. Oremos. Senhor Deus, Deus Pai, principalmente te agradeço, Pai, que o Espírito possa sempre tocar, Pai, que me dá. Amém. Te agradeço, Pai, pelos últimos madeiras do hospital, Pai, e te peço que os irmãos que têm conseguido procurar dessa forma, Pai, que o Senhor possa ter de interesse, Pai, que eles possam, Pai, desfrutar, Pai, do momento de Jesus e a festa, para a glória de Deus. Assim seja, Pai. Peço também, Pai, que o Senhor possa saber isso ao conselho da igreja, Pai, para que eles possam fazer conta à vontade do Jesus e a festa. Amém. Que Deus Pai, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. Elevem os seus corações. Nós levamos ao Senhor, Demos graças a Deus. porque é certo e posse e basta. Senhor, tu que falas a igreja, tomada dos nossos símbolos de fé, começa com a taça das crianças, pergunta de catecismo infantil, pergunta 58 e 59. 58 para Maria Luísa. Maria Luísa, Deus permite todas as pessoas irem para o inferno conforme elas merecem? Amém. Entendam aqui a expressão inferno não como uma pessoa estando lá no inferno e Deus tirando lá do inferno, mas o inferno no sentido de mundo pegando mundo, né? Não deixa de ser um inferno, mas é um inferno, digamos assim, antecipado, é o início de um sofrimento mais aprofundado no futuro. Pergunta 59 para nosso irmão Davi. Davi, que pessoas Deus salvará do inferno? Amém. Todas aquelas que ele escolheu para salvar em Jesus Cristo, que foram dados a um pacto na graça a Jesus Cristo. Breve catecismo de Westminster, pergunta 105, a senhora Luísa. Pelo que oramos na quinta petição. Na quinta petição, que é doa as nossas vidas por nós, Deus perdoa os nossos pecados. Pedimos que Deus, Criador de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, e que somos animados a pedir que pela sua graça somos habilitados a perdoar o coração ao nosso Deus. Amém. O nosso próximo aqui, referente aos nossos irmãos em Cristo. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 10. Marcos. Quais são as propriedades pessoais das diferentes pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho foi gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho,
Temos aqui a doutrina da geração, né? Quem gerou, o pai gera o filho, e o Espírito, né? Que procede do pai e do filho. Pergunta 113 para os demais santos: quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Estas são as palavras: o Senhor teu Deus, e o Senhor não terá por inocente, porque tomar o seu nome em vão, porque sendo Ele o nosso Senhor e o nosso Deus, não devemos, portanto, profanar nem abusar do seu nome, de nenhum modo, especialmente porque Ele estará longe do seu ou poupar os transgressores do seu mandamento, nem deixará que escapem do seu justo juízo, embora muitos deles escapem das censuras, castigos dos homens. Esta razão pelas quais nós não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Amém? Amém. Pregação, Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Antes, vamos cantar o cântico: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. O problema assim, cada vez as lágrimas, corrigir não conhecer isso, não omitir o som lá na frente. A gente canta esse cântico sempre aqui. E a gente nunca para para observar uma coisa. A terceira estrofe diz assim: não sei o que de mal ou bem destinado a mim, se maus ou bons dias vêm até da vida ao fim. No decreto está estabelecido dias bons e dias maus. Nós não sabemos que dia e que mal serão esses que Deus destinou a nós. Oremos ao Senhor, para que por esse dia mal chegar, a gente consiga suportar. Não sei o que te Deus o amor a mim se revelou, porque pela razão salvado assim me resgatou. Mas eu sei que tenho visto que estou em certo, que é poderoso, para o meu tesouro, nada quero que gratidão, e logo como Espírito, somente se cruzou a Cristo, verso ser, somos obra do pecado. Mas eu sei que tenho visto, que estou em certo, que é poderoso, trabalhar o seu tesouro, até que assim não sei o que te amor vem, necessitar tua vida, se ficassem até a vida. Mas eu sei que tenho visto, que estou em certo, que é poderoso, trabalhar no seu tesouro, até o que gratidão, se quando vem Jesus, não sei se tiver que
Irmãos, como eu falei, a gente hoje encerra as igrejas que propagam a doutrina bíblica da fé restauradora, que é a fé reformada. As exposições, uns cultos solenes sobre aquilo que foi defendido pelos nossos irmãos reformadores. E hoje, como não é diferente, nós entramos no capítulo 6 da carta aos Gálatas, e essa carta é só a título de, mais uma vez, reafirmar essa informação de Santos. Ela foi escrita num contexto onde a obra da fé e a obra da graça estavam sendo combatidas, no sentido de serem tiradas de cena no contexto do plano de salvação de Deus para a sua igreja ali na Galácia. E Paulo, escrevendo essa carta, ele faz uma defesa justamente da fé, da graça de Cristo, da ação de Deus, da perseverança nessa mesma salvação, em combate àquilo que, principalmente, o mundo judaizante, que são o que é os judeus vindo do judaísmo, que estavam dentro das fileiras da igreja cristã, estavam tentando implementar com relação à própria substituição da ação de Deus pela morte de Cristo quanto à salvação desses eleitos dos princípios judaizantes da lei moral. Então vejam como a reforma vem dos anais da própria história da igreja, também no primeiro século, sem contar da igreja também no contexto da dispensação do Antigo Testamento. Então, nós temos um texto que está dizendo: é somente a fé, é somente a graça, é somente Cristo, é somente Deus. Nada mais que isso. Então, o texto hoje fala sobre a nossa responsabilidade no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Qual a nossa responsabilidade? Vamos ler o texto? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Diz aqui a primeira responsabilidade: corrigir o irmão faltoso. Segundo, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Levar as cargas uns dos outros. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então temos aqui a terceira responsabilidade, o examinar-se a si mesmo. Então é isso que nos está proposto nesse capítulo. E é o último capítulo da carta, graças a Deus, e nós tentamos e iremos fazer a conclusão de toda a exposição, né? Que mais umas 2 semanas estaremos findando a exposição nessa carta. Então aqui está a nossa responsabilidade. Observem que Paulo chama a atenção para aquilo que ele termina no capítulo 5. Precisamente ali a partir dos versículos 22. Ele chama a atenção daqueles que se enquadram naquilo que o carnalidade, né? Já que apresentamos, vamos ver em melhor detalhe na exposição da palavra de Deus.
Primeira coisa que nós gostaríamos de trabalhar com os santos, como responsabilidade nossa no corpo de Cristo. A correção do irmão faltoso, que está dentro do princípio da disciplina, né? Igreja saudável, igreja que disciplina. Mas a base dessa disciplina, o fundamento dessa disciplina, em que está ligado, o que de fato é o motivo. A pergunta é: havia irmãos faltosos na membresia da igreja com relação aos crentes da Galácia? Com certeza. A gente às vezes olha para os escritos do Antigo Testamento e a gente pensa, poxa, será que naquela igreja não tinha muito problema? Como tinha problemas? E a gente está expondo uma carta, como é bom que a gente vai examinar alguns textos aqui que Paulo está mostrando isso. Existiam aqueles que provavelmente estavam dando ouvidos a ensinos pagãos, porque foram homens que tinham vindo do mundo do paganismo, ou por que não dizer uma maioria. E existiam aqueles que estavam dando ouvidos às heresias do judaísmo, com relação a querer que a lei substituísse o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. Né? E a gente vai compreender isso em alguns relatos que o apóstolo faz na carta. Vocês estão com o texto na mão, né? Capítulo 1, versículos do 6 ao 8. Vamos lá. Veja os relatos que Paulo fala e que prova que existia justamente essas questões. Paulo vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que me chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam. Olha, então existiam problemas. Existiam pessoas que estavam dando ouvido a essas heresias e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, o mesmo anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja ele anátema, maldito. Então aqui está a prova que existia problemas naquela igreja. Existiam aqueles que estavam dando ouvido a heresias do judaísmo e do paganismo. Vamos lá para o capítulo 3. Outro momento em que Paulo os adverte, versículos 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei? Aí aqui está falando claramente que são os judaizantes, né? Que estão provocando problemas lá, né? Ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando em quê? Na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura faz para as obras da lei, ou pela pregação da fé? Mais uma evidência de que havia pessoas que estavam dando ouvidos, crentes que estavam dando ouvidos as heresias. Capítulo 4, versículos 8 e 11 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servireis a deuses que, por natureza, não são, como está falando aqui, irmãos que tinham vindo do mundo pagão. Eles serviam a deuses que, na verdade, Paulo disse, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, por que estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? Mais uma evidência. Guardais dias e meses, tempos e anos, e recebo de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Mais uma evidência de que havia irmãos dando ouvidos a ensinos heréticos. Por isso que Paulo está aqui. E por último, capítulo 5, foi o que nós lemos, versículos 7 ao 10. Paulo diz: vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Correr aqui é bem feito. Né? Viver bem, viver de acordo com a vontade de Deus. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Paulo está dizendo aqui. Um pouco de fermento levera toda a massa. Confio em vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo chama os propagadores de heresia de perturbadores.
E mais à frente ele vai dizer, tomara que se mutilasse, cortasse, amputasse essas pessoas que fazem isso dentro da igreja. Então, corrigir o irmão faltoso, porque havia irmãos faltosos. Paulo está dizendo no texto, lá no capítulo 6, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Olha, Paulo está aqui fazendo uma especificação de quem, ou a quem ele está falando. Ele está falando daqueles que são espirituais. Isso num contexto pentecostal. Muitos diriam, os espirituais são os que falam línguas, os que têm revelações. Não, Paulo está falando aos que são espirituais. Quem são os que são espirituais? No capítulo 5, versículo 22, em diante até o 26, responde. Os que são espirituais são aqueles que comungam na sua vida do quê? Do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, Paulo diz, não há lei. E os que são de Jesus crucificaram a carne com as suas paixões concupiscências. Esses são os espirituais. Então é algo de fundamental importância. Paulo está exortando aqueles que eram espirituais, quer dizer, aos que não estavam dando ouvido às heresias, tanto do mundo pagão, dos quais muitos tinham vindo, ou até mesmo do judaísmo, por aqueles que estavam inseridos no seio da igreja, tentando dizer, olha, a pregação de Paulo quanto à salvação não funciona. A salvação é obedecer os princípios da lei. Era isso que estava acontecendo. Em poucas palavras, se resume tudo isso. Então, Paulo está dizendo aqui algo fundamental para nós nos dias atuais. Corrigir os irmãos que estavam cedendo aos ensinos heréticos. E esses que são espirituais são justamente os que tinham o Espírito Santo. Perfeito. Mas que estavam evidenciando a obra do Espírito Santo em suas vidas. Muita gente às vezes diz, eu sou salvo do Espírito Santo, mas a sua vida não traduz que ele tem o Espírito Santo. Como é que se traduz o Espírito Santo na sua vida? Aqui. Através do fruto, que é a obra que o Espírito Santo realiza, amor, alegria, paz, longanimidade. E assim vai. Né? Então, quando Paulo fala aqui aos espirituais, era uma forma dele se referir àqueles que em suas vidas estavam dando ênfase justamente ao Espírito Santo. Então, Paulo está se dirigindo àqueles que na igreja não tinham cedido ainda a heresia, tanto do judaísmo quanto do mundo pagão. Aqui cabe uma aplicação para todos vocês, inclusive para você, Maria. Só pode haver autoridade para corrigir um irmão da nossa parte, pego de surpresa em algum pecado, se a tua vida for condizente com a vontade de Deus, porque senão tu vai ser reprovado. Até mesmo que o irmão que está em pecado. Ele vai se virar para ti e vai dizer, que autoridade tu tens a mim corrigir se a tua vida é igual a mim ou talvez até pior comigo. A autoridade emana de uma vida pautada na vontade de Deus. Essa é a autoridade que nós temos. Então, a aplicação é essa. Vida condizente com a vontade de Deus. Como isso se mostra na tua vida? Fruto do Espírito de Deus. Nada mais. Pela árvore que João capítulo 15 estava falando, Jesus falando. Árvore que produz fruto. Pela árvore que no Salmo 1 diz que está plantada junto a ribeiros de água, no tempo certo, na estação certa, dá o seu fruto. E a pergunta é: estás sendo espiritual? Para ter essa autoridade, essa é a autoridade que Deus nos dá. Mas para que isso seja de fato concreto, precisa haver vivência no fruto do Espírito. Paulo admoesta para que aquele que for corrigir não seja tentado. É outra coisa que está chamando a atenção aqui, né? Paulo diz assim, e guarda-te para que não sejas tentado. Paulo não está dizendo para que venhas a pecar. Mas a gente vai observar uma coisa aqui. Né? A tentação ela aponta para o quê? Para o pecado. Né? Ela aponta para o pecado. Se abrir, passar,
ou se abrir e deixar entrar a heresia, o pecado estará consumado. Paulo está fazendo uma advertência. Paulo está sendo preventivo e não corretivo. Paulo é corretivo no sentido de correção do irmão. Pecou, foi pego de surpresa, o irmão mais fraco. Mas ele está sendo preventivo em relação àquele que vai corrigir. Por que Paulo está dizendo isso? Porque não basta apenas ser espiritual e achar que é o super-homem. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Que nos mantém de pé é o Senhor. Por isso que não deve haver nenhum princípio de vanglória da nossa parte, a qual o apóstolo vai questionar na sequência. Nos versículos seguintes. Nós vamos passar por lá. Com espírito de humildade, é isso que o fruto do Espírito fala? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, que traz o princípio de humildade, domínio próprio. Para não ser tentado, né? Para não ser tentado. Porque a partir do momento que somos tentados e não houver, de certa forma, zelo quanto àquilo que nós cremos, professamos, né? Iremos pecar. Então, o melhor é o quê? Fugir da tentação antes que a mesma nos faça pecar contra o Senhor. Mas tem crente que parece que ele gosta de viver o tempo todo no perigo. É como se fosse uma araia. Acho que aqui poucos lembram que foi uma araia, só o pessoal mais maduro. Né? Magaia é um filme, uma série que era do sábado, que passava na rede. E ele sempre era chamado para as situações perigosas. Tem que ver que o pessoal gosta de viver em perigo. Não quer ter sossego no momento da sua vida. Devemos evitar isso, evitar o pecado. A gente sabe que ali há um princípio de tentação que poderá nos levar ao pecado. Tem que evitar. A mesma coisa quando a gente for corrigir o irmão faltoso. Por isso que Paulo requer essa condição, essa qualidade de sermos espirituais. Porque sendo espirituais, nós teremos domínio próprio quanto às nossas questões. E até mesmo com relação às questões que o irmão está, de certa forma, enfrentando para podermos, assim, livrar o irmão daquela situação. Então, é uma admoestação para corrigir? É. Isso faz parte da nossa responsabilidade, sim. Eu já ouvi uma frase, vocês já ouviram também essa frase, que diz assim que o cristianismo é a única instituição que deixa um soldado ferido em campo de batalha. Pode ser o falso cristianismo, não o verdadeiro cristianismo, não. O verdadeiro cristianismo não deixa o soldado, que é o eleito, lá ferido no campo de batalha. Então faz parte da nossa responsabilidade de isso ocorrer, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E paira sobre nós essa responsabilidade regida tão somente pelo amor que nós temos em nós. Deus se implantou. Mais uma aplicação ao final desse primeiro ponto. Como isto é possível à luz do texto? Como é possível corrigirmos o irmão faltoso? A gente viu isso claramente. Isso só será possível para mim e para você, irmãos, corrigir o irmão faltoso, se nós não estivermos cometendo as mesmas faltas. Para isso precisamos ser o quê? Espirituais, porque veja, Paulo diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de branco. É preciso sermos espirituais, é preciso sermos obedientes à palavra de Deus, é preciso termos em evidência na nossa vida de forma muito concreta, não é só falada, abstrata, mas concreta e fina, o fruto do Espírito. E isso que Paulo está chamando a atenção quanto à responsabilidade que aquela igreja tinha em relação aos demais membros. Segundo ponto, versículos 2 e 3. Outra responsabilidade que paira sobre nós. Por isso que Paulo chama a atenção desses que são espirituais para corrigir ao irmão faltoso, ao irmão pego em pecado. Levar a carga uns dos outros. Versículos 2 e 3. Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de quê?
Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga-se alguma coisa, não sendo nada a si mesmo, se engana. Então aqui há um princípio de dizer que as cargas são levadas coletivamente. Claro que cada um de nós temos as nossas cargas. Não será do lado essa responsabilidade de nós. Mas como corpo, temos a obrigação de levarmos as cargas coletivamente uns dos outros. Não é? Isso está expresso no versículo que nós acabamos de expor. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir. A correção é um princípio de levar as cargas uns dos outros. Quando eu corrijo o irmão, quando o irmão é corrigido por outro irmão, há um princípio aqui envolvido de levar as cargas uns dos outros. Então é um processo coletivo, mas a exaltação é trabalhada dentro de um princípio individual, de um irmão para com o outro. Mas o princípio dominante aqui é que a ação das cargas a serem levadas é dentro do contexto coletivo. E os benefícios se dão dentro desse mesmo viés coletivo. No caso aqui, a igreja como o corpo do Senhor, ao qual Paulo está se referindo. Então, Paulo agora está trabalhando sua exortação de uma forma mais ampla. No começo ele diz, corrigiu o irmão faltoso. Agora ele diz, levai as cargas uns dos outros. Então, amplia esse corrigir, esse trabalhar individual para o contexto agora coletivo. E qual é o ponto de partida para essa exortação que nós temos em mãos nos versículos 2 e 3? Justamente o versículo 1. Porque se faz necessário que cada um que compõe o corpo do Senhor cumpra com o seu dever, estendendo a mão, auxiliando, exortando, corrigindo aqueles que compõem o corpo do Senhor. Então é a mão que se dá, a mão que se dá para auxiliar o irmão que tenha sido pego em algum momento de fraqueza espiritual. Quando o apóstolo aqui no capítulo 6, versículo 1 diz, surpreendido em alguma falta, é justamente a fraqueza espiritual que o faz pecar. É o irmão que foi pego em pecado. Vamos ampliar, não quero esclarecer. Paulo está dizendo, o irmão que foi pego de surpresa em pecado, foi surpreendido por algum pecado que ele esteja cometendo, por uma questão de fraqueza espiritual. Paulo não está falando de um ímpio, está falando de eleitos que foram, ou de um eleito que pudesse ser pego nesse sentido. Havia razões para isso? Claro, a gente acabou de ler alguns textos em que Paulo mostrou que havia razões para isso. E como isso deveria ser feito? Também tem a questão de como é que se deve corrigir, como se deve levar cargas uns dos outros. Respaldado em que lei? Deixa eu responder para nós. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, essa ajuda mútua, esse levar cargas uns dos outros, está justamente respaldado na lei de Cristo. É o amor recíproco que Cristo estabeleceu lá em João 13:34. Vamos lá para João 13:34, Evangelho. João capítulo 13, versículo 34. Jesus está dizendo assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Então, em princípio, correção é um ato de amor. Levar as cargas uns dos outros é um ato de amor. Não é que eu e você vai levar, responder pelo outro na presença de Deus, pelos pecados dos outros, mas levar a carga aqui traz o princípio da correção. Por isso que há uma ligação, um ponto de partida para a exortação. A correção que se é feita do irmão que foi pego em pecado, levar as cargas, evidencia isso. Quando eu e você estamos corrigindo alguém, nós estamos levando a carga dos outros. Nesse processo de ajuda mútua,
que faz parte do contexto recíproco de amor que Jesus estabeleceu como lei. Paulo está dizendo, cumprireis a lei de Cristo, tá? Respaldado tão somente nessa lei. Então, a evidência desse amor na obra e no ministério do Senhor Jesus Cristo está assim exemplificada em alguns momentos. Vamos ver quais foram esses momentos. Por exemplo, na ternura com a mulher pecadora. Vamos lá para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 50. Então, vou ler, claro, todo o capítulo, todo o texto. Mas aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, diz assim: convidou os fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um banho, e estando por detrás aos seus pés, chorava, regava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com o banho. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, e é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-os a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu o Senhor: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: jurasse. Leia até aqui, se tiver interesse, ele depois mostrar. Aqui está a ternura que Jesus, em seu ministério, com a lei do amor, evidencia com a mulher pecadora. Segundo, com o ladrão arrependido. Lucas, mesmo texto de Lucas ainda, capítulo 23. Lá na frente, 15 capítulos mais à frente. Versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi o momento em que Jesus evidencia essa nova lei, a lei do amor. Lucas 22, no capítulo a menos, versículo 61. Com Pedro, após as negações de Pedro, onde diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante o galo. Amor demonstrado a Pedro após as suas negações. E por fim, aqui, como outro exemplo, a mulher surpreendida em adultério, essa é bem conhecida, lá no texto de João capítulo 8, versículos 10 e 11. João capítulo 8, versículos 10 e 11. O texto nos diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então, ele lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. Essa frase aqui, vai em paz e não peques mais, aproximadamente 150 vezes Jesus se dirige a uma pessoa a quem ele perdoou os seus pecados. Está aqui alguns exemplos desse grande amor que Jesus demonstrou no seu ministério. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o texto coloca, como Paulo diz para os crentes na Galácia, no capítulo 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. O texto coloca diante de nós o grande exemplo de Cristo e nada mais além disso. Nada mais além disso. Que mesmo sendo Deus, o próprio Cristo, mesmo sendo Deus, humilhou-se à forma de servo, como Paulo esclarece isso mais à frente em uma das suas cartas, lá na carta aos Filipenses, e serviu aqueles a quem amou. Qual a nossa obrigação? Levar as cargas uns dos outros. Servir aqueles
a quem Cristo amou, servir aqueles a quem nós amamos. Através do ato de correção. Através do ato de correção estabelecido como ponto de partida no versículo 1. Portanto, o texto está nos relatando agora na sequência, no versículo 3, onde diz: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada a si mesmo, se engana. Se engana. Então, a conexão, a plena conexão com os versículos 1 e 2. A conexão com o versículo 1 é olhando constantemente para si, a fim de não ser tentado também. Paulo diz: vai corrigir, mas olha para ti. E cuidado para que não sejas tentado. No versículo 2: levem as cargas uns dos outros, porque ninguém por si só pode ficar de pé. Nós somos um corpo, precisamos da ajuda mútua. Então, o texto está nos ensinando que o fundamento para que nós sejamos aqui generosos, mansos, humildes, que são frutos e evidências daqueles que são espirituais, como está descrito no capítulo 5, é sermos serviçais uns com os outros. É a consciência gerada em nós pelo Espírito Santo de que nós somos agora pequenos e nunca fomos grandes. Que nós temos as nossas limitações. Paulo, por exemplo, a quem Deus deu a condição de, pela inspiração do Espírito Santo, escrever essa carta aqui, advertindo os santos lá na Galácia, ele, o apóstolo Paulo, nós vamos ver, ele sabia de sua capacidade. Paulo sabia de sua capacidade intelectual. Paulo sabia da sua capacidade agora também como líder da Igreja de Cristo. Mas em algumas ocasiões disse que a capacidade de falar, por exemplo, em vários idiomas que ele tinha, mais do que todos os outros. Vamos ver quando ele diz isso. 1 Coríntios 14, 15. Ele está dizendo assim, olha, quando ele escreve aos crentes de Coríntios, ele diz no versículo 5 do capítulo 14: que farei? Depois orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Ele está falando aqui de 1 Coríntios 14, 15. Aliás, um pouquinho mais antes, versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aí no versículo 17: porque tu, de fato, tens as graças, mas o Espírito não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos antes. Então Paulo tinha essa capacidade, ele sabia da sua capacidade de falar línguas aqui. Essas línguas aqui não é aquelas línguas que os pentecostais de hoje vendo que não sabem nem o que estão falando, que falam e não sabem interpretar. Mas eram idiomas mesmo. Paulo era poliglota. Mas Paulo estava convicto que tinha trabalhado também mais do que qualquer outro. Quando ele diz nessa mesma carta, aqui mais à frente no capítulo 15, versículo 10, ele vai dizer assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo tinha convicções de sua capacidade, mas Paulo em momento algum fez uso desta mesma condição para humilhar aqueles a quem Deus o destinou à exaltação. Paulo atribuiu tudo isso à graça de Deus em sua vida, a condição de poder corrigir o faltoso, como espiritual que era, a condição de levar a carga uns dos outros mediante os atos de correção, cumprindo a lei de Cristo, baseado tão somente no amor. O que nós aprendemos aqui com o texto? O apóstolo está atacando aqui aqueles que têm um espírito de presunção dentro das igrejas. O que é o espírito de presunção em nós? Aquele que emite julgamento para outras pessoas baseado na sua conduta, dizendo:
Eu sou assim, 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 eu não sou faltoso, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu contribuo certinho, tal, pouco mais. Aí ele faz o julgamento das pessoas, de outras pessoas, baseado em sua conduta. Isso é errado. O espírito de presunção não deve existir. O ensinamento é: se somos espirituais, não devemos olhar para o irmão, né, a quem nós vamos corrigir, pego em algum pecado, com ar de superioridade. Geralmente as pessoas, quando entram dentro de um gabinete para um ato de correção, de disciplina, entram de cabeça baixa, quem está lá sentado está com o nariz lá para o teto. Um ato de superioridade, ou quando alguém vai corrigir. Essa não é a conduta correta. Esse ato de presunção, de superioridade, afinal, Paulo está dizendo no texto que aquele que pensa ser alguma coisa e que não é nada, é que nos leva a repensarmos sobre a nossa questão de padrão de vida espiritual. E o padrão de vida espiritual, se nós temos enquadrados nisso que Paulo está falando aqui, de homens espirituais, é porque Deus promove isso em nós pela graça. Isso é um ato de graça de Deus. Então nós não somos nada. Então devemos corrigir o irmão, sim. Nós não devemos ceder ao pecado dele. O Paulo mesmo está dizendo no texto: cuidado para não ser nem tentado, porque se vocês forem tentados, vocês vão pecar também. Então, devemos corrigir e levar as cargas uns dos outros? Sim, isso é bíblico, de acordo com os ensinamentos do próprio Jesus que nós acabamos de ver aqui, pela lei do amor que Cristo assim intitulou, né? Mas jamais olhar para o irmão com desprezo, que foi pego do pecado. Jamais olhar para ele com desprezo, com esse ato de superioridade. Devemos, antes de tudo, examinarmos também a nós mesmos, que poderemos um dia ou talvez outro estar na mesma condição. Poderemos pecar também, sermos alvo desse princípio de disciplina. 1 Coríntios capítulo 10, 12, veja o que o apóstolo Paulo diz. Veja o texto que vocês estão com eles abertos. Capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não tem que existir espírito de presunção. Tem que existir aquilo que está dentro daquilo que a palavra de Deus apresenta como fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, não é? Longanimidade, benignidade, amor, alegria, paz. Isso que nos estrutura como seres espirituais. E o último ponto, santos de Deus. O último ponto, quanto à nossa responsabilidade, é examinarmos a nós mesmos. Tem a nossa também responsabilidade, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. O autoexame. Paulo chama aqui a atenção para um autoexame. Ter cuidado para não cair, corrigir o irmão faltoso, mas também temos uma responsabilidade dentro do corpo. O autoexame deve existir para que se evite comparações. Eu sou assim, fulano é assim, ciclano é assim. Deve-se existir autoexame. Que aqui no caso do nosso texto é justamente o que o irmão, né, ou é em relação ao que o irmão está fazendo na sua condição de fraqueza espiritual. Porque ele foi pego de surpresa, cometendo um ato pecaminoso. Então, logo seria injusto, e é injusto, fazer uma comparação daqueles que são espirituais com aqueles que foram pegos em algum pecado. É um disparate muito grande, um contraste. Aqueles que são espirituais estão vivenciando a obra do Espírito Santo. Aqueles que foram pegos em pecado estão desobedecendo. Então, não tem como fazer comparação. Então, não há um princípio de comparação. O autoexame serve para que esse princípio de comparação não exista. O autoexame existe para justamente aquilo que Paulo está dizendo no capítulo 14, versículo 10, né? De Coríntios. Cuidado, vocês que estão em pé, cuidado com vocês que são espirituais também, para que não caia.
Esse é o princípio. Né? Esse é o princípio. O examinar-se a si mesmo aqui soa como um imperativo, uma ordem, para que não haja essa comparação e, ao mesmo tempo de comparação, o princípio de exaltação acima do irmão que está em fraqueza. E aí passa-se a ver a conduta de humilhação. Jesus, eu vi uma frase que foi no livro que eu li, Jesus não se aproximou daqueles a quem ele amou e que foram pegos em falta, como isso que nós lemos aqui nos textos de Lucas e João, com esse espírito assim com fisionomias de carranca. Você sabe só o que é carranca? Aquelas figuras que são colocadas nos barcos que dizem que é para espantar os maus espíritos da noite na hora da pescaria dos pescadores. A frase que Jesus mais disse foi essa: não temas, vai em paz e não temas, não pecas mais. A gente não pode se aproximar com espíritos, com fisionomias de carrancas, carrancudos, né? De superiores. Nós não detemos a verdade é de Deus, nós somos habitados por ela. Nós podemos cair a qualquer momento. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que não se pode extrair um sentimento de bem-estar tendo como fundamento a aflição do irmão. Tem gente que tem prazer quando o irmão está passando pelo pecado. Aí se extrai o sentimento de prazer dele porque o irmão está na pior. Que miserável é isso? Ter prazer na condição de pecado de um irmão, quando ele deveria estar lá para ajudar. Nós não podemos extrair sentimento de bem-estar com a ação de pecado do irmão, que precisa sim ser corrigido para poder ser recuperado. Essa é a nossa obrigação. Tá? Por isso se faz necessário, irmãos, atentarmos para a admoestação final contida no versículo 5, onde o apóstolo diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. O que nos chama a atenção aqui quando o apóstolo diz porque cada um levará o seu próprio fardo, é que a palavra fardo aqui lá no grego, aplicada, utilizada, né, ela tem o mesmo sentido para cargas, que está no versículo 2, levai as cargas. No versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo, ela tem o mesmo sentido, isto é, o peso das próprias faltas. Levai as cargas uns dos outros. Aí Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então aqui a gente já percebe uma coisa, como eu falei antes. Não há transferência. Cada um levará o seu próprio fardo. Mas essa ajuda nesse caminhar, que é a vida cristã, deve existir. Então, por meio dessa sentença que está aqui no texto, o próprio texto está nos chamando a atenção para sermos solidários com aqueles que estão, em algum momento, sendo pegos em pecados. Com aqueles que comungam da mesma vocação que Paulo está relatando lá em Efésios capítulo 4. A mesma vocação de ter sido chamado para uma nova vida. Para aqueles que subscrevem o mesmo credo de fé. Então fica aqui um lembrete. Quantos podem se apresentar cheios de honra e que também não se apresentam cheios de fardo? Como é que a gente pode se orgulhar, sermos presunçosos e nos esquecermos que também nós temos fardos que nós estamos levando? Que nós podemos a qualquer momento estarmos de pé, mas também podemos cair e pecar contra o Senhor e precisaremos dessa ajuda. Que a nossa caminhada como um corpo, ela é uma caminhada assim, coletiva. E que nós precisamos uns dos outros para isso. Haja vista, né? Paulo está nos lembrando no versículo 2 que se nós levarmos as cargas uns dos outros, assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Se você quer cumprir a lei de Cristo, o mandamento, deve levar as cargas uns dos outros. Como aplicações finais, né? Eu vou fazer 3 aplicações. Primeiro, não podemos olhar para o irmão faltoso com desprezo. Não faça isso.
Olhe para si, examine você também, antes de olhar para esse texto para o conforto que foi pego em pecado. Olhe para você e lembre-se que a gente poderá também falhar. Por isso que Paulo no texto está dizendo assim, né? Que durante o ato de correção nos guardemos, isso é, tenhamos cuidado para não sermos tentados. E a tentação é a porta da entrada para o pecado. Segunda coisa, não se deve contemplar no exemplo da conduta de outras pessoas fundamentos para o nosso julgamento. O exemplo da lei de Deus e de Cristo é esse qual nós devemos olhar. A gente não deve olhar para aquilo que o irmão tenha feito ou esteja fazendo para fundamentarmos o nosso julgamento. Isso é presunçoso. Isso não é amor. Se em tua vida há uma conduta correta, se você é um exemplo de vida, ao ponto de também ser identificado como esse que Paulo identificou lá na Galácia, por pessoas espirituais, o teu gloriar-se deve ser no Senhor. E não na conduta errada do teu irmão em Cristo. Paulo disse aos crentes em Corinto: se vocês veem alguma coisa de bom em mim, se vocês veem alguma coisa que enaltece até mesmo a vossa vida, a graça de Deus deve receber o crédito. Então, a ideia aqui, quando Paulo diz a graça de Deus deve receber o crédito, é que qualquer qualidade, virtude ou conduta regrada pelo fruto do Espírito Santo é resultado não de mérito próprio, mas sim da ação de Deus. E se ela é resultado da ação de Deus, ela é graça. E se ela é graça, nós não temos de que resolver. Mas muitas pessoas se orgulham dentro das igrejas do Evangelho de ter uma vida, né, certinha, e glórias a Deus por isso. Glórias a Deus se você tem sua vida regrada de acordo com a palavra de Deus. Glórias a Deus. Terceiro, responsabilidade é algo que não se pode transferir. Cada um será julgado segundo as suas próprias obras. Por isso que Paulo diz: cada um levará o seu próprio fardo. Então, responsabilidade é algo que nós não podemos transferir para os outros, mas podemos compartilhar, ajudar, caminhar, a levarmos. Cada um o seu fardo. Né? Cada um será julgado segundo as suas próprias obras, seja para recebimento de galardão ou para condenação, mas no nosso caso, para recebimento de galardão. Então, nós não devemos tirar conclusões apressadas uns dos outros. Claro que vai chegar momentos que essas conclusões vão vir à tona, porque o tempo vai fazer com que elas venham, e aí vai demonstrar se de fato o irmão que foi pego em pecado, ele está de fato arrependido ou não. Mas nós não devemos tirar conclusões de imediato antecipadas. Eu gosto muito de usar uma frase que eu digo, eu penso assim: espero que não seja para que eu não esteja pecando contra o Senhor. Porque às vezes a gente diz uma coisa e termina não sendo, e a gente peca contra o Senhor. Tomara que não seja o que se for, mas que eu não peque contra o Senhor. Né? Então nós não podemos desprezar deliberadamente aquele que também comunga da verdade. Quando for apresentar a mulher adultério ao Senhor, mulher adulta, Jesus disse: aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca errou? E aquele que nunca errou, que nunca pecou, não usou desse precedente para tratar com presunção, com superioridade aqueles que se aproximaram dele, aquele que de fato escolheu para amá-los. Imagina nós que nada somos, e o que somos devemos tudo à graça de Deus. Então essa é a exortação que o apóstolo aqui no final da carta traz para os crentes lá na igreja da Galácia, que nesta manhã nos serviu de alimento para fundamentarmos a nossa conduta uns para com os outros. E serve para alimentar a nossa conduta, edificar a nossa conduta de
corpo. Nós não somos uma perna caminhando para o novo céu. Nova terra, um braço, uma coxa. Nós somos um corpo e corpo com cabeça. Cabeça é Cristo. A princípio de unidade, de união mística estabelecida por Cristo em nós. Então, esses ensinos eles fazem bem para a nossa vida. Deus continue operando os mesmos na nossa caminhada. Amém? Vamos voltar ao nosso ato de liturgia, o melhor prosseguimento litúrgico. Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 30. Celebração da Santa Eucaristia do Senhor. A palavra de Deus diz assim: enquanto comeu, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças a Deus aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saído para o monte das oliveiras. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós pedimos que nesse momento, Senhor, os teus santos queiram fazer uso desses mesmos elementos. O façam não para a sua condenação, sim para a confirmação da sua salvação em Cristo Jesus. Que haja um entendimento da parte dos teus santos que irão participar desse sacramento neste momento. Que é uma presença real tua, Senhor. Desses mesmos elementos, a presença real de Cristo, de forma espiritual, no pão e no vinho. Que os mesmos não sejam veículos de graça, mas veículos de confirmação de salvação nas suas vidas. Por Jesus, assim nós te oramos. Amém. Irmãos, gostaria de convidar o irmão Antônio e o irmão Doriel para nos ajudar na distribuição dos elementos. Nós vamos cantar o hino Comunhão duas vezes, tanto no distribuir o pão e depois no distribuir o vinho, certo? Cantar os dois, o hino. No seu passado nós não tivemos essa celebração da Eucaristia, certo? Mas hoje voltamos a celebrar. Isso é um ato que nos conforma em relação a essa realidade e necessidade de comungarmos da Santa Eucaristia todo dia do Senhor, como assim biblicamente Cristo nos é recomendado. Nós temos essa graça da parte do Senhor. Então, nós vamos, mais uma vez, comemorarmos a morte vicária do Senhor Jesus. Mas o ato em si não é só uma comemoração. O ato volta para um princípio, né, de alimentação, de confirmação quanto à nossa salvação dentro desse processo de reforma, que é restauração. Então, o comungar da Santa Eucaristia do Senhor, que é a confirmação da morte de Cristo em nosso favor, faz parte do nosso processo de restauração. É um processo educativo que nós assim celebramos e que confirma a nossa restauração em Cristo Jesus, como aqueles que foram tornados participantes do corpo e do sangue do Senhor. Então, façamos isso. Passando a mão dos santos, o pão que representa o corpo de Jesus que foi lacerado por nós. Nas mãos do irmão Miguel, eu passo o pão aos santos de Deus. Isso assim, Jesus, tomar o corpo que é dado. Agradecemos, Senhor.
pão que nos dá vida, as lembranças a mais querida, provinda do amor. Que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido, como um sacrifício vivo, que nos uniu a ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança no teu puro e eterno amor. Que levou Jesus à cruz, para que a nós fosse dado, pelo sangue derramado, o perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos a comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E o sangue do qual fomos tornados participantes. Se a gente diz que a morte de Cristo foi a nossa morte, não era para ver se o nosso sangue também, mas foi o sangue de Cristo, então nós somos participantes do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, os tornados por Deus participantes. Passo as mãos do teu servo Antônio, do vinho, qual Jesus diz: tomai e bebeis do meu sangue que é derramado por vós. Não deixa de ser vinho, não se transfigura, mas aponta para o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por vós. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança do teu puro e eterno amor, que levou Jesus à cruz, para que a nós fosse dado, pelo sangue derramado, o perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos a comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos a comunhão que contigo, ó Pai, nos temos, estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a ti, Senhor. Como o santo deixou de receber o pão, se Jesus tomar e comer, sendo o corpo que é dado por vós. Como o santo de Deus deixou de receber o vinho, se Jesus tomar e beber, sendo o meu sangue que é dado por vós.
texto diz que tendo ouvido, né? Tendo cantado, aliás, tendo cantado, nós vamos sair para uma contação de Deus. Nós não vamos sair para uma contação de Deus, mas nós vamos cantar. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o teu ser. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, tudo que tens feito, que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos para o nosso glória. Todos juntos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós retirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. A razão da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nos deste as condições de subirmos neste dia, ao dia do Senhor, a Tua presença, para Te cultuar, de posse de uma liturgia que se respalda na Tua palavra, de uma pregação fiel também a esta mesma palavra. Obrigado, Senhor, pelas ordenanças e meios de graça subscrevidos durante todo o arco litúrgico, que tiveram como propósito a Tua glória e a edificação da Tua igreja, da qual fazemos parte aqui neste mundo. Permita-nos, Senhor, que possa os ensinamentos que a Tua palavra nos legou nesta manhã, voltarmos para os nossos lares e, havendo da Tua parte esta mesma condição, propagarmos aos nossos familiares e àqueles que estão ao nosso redor, segundo a Tua vontade. Nós Te agradecemos, Senhor, pela estadia nossa aqui nesta manhã. Te agradecemos porque chegamos em paz e Te pedimos que agora o Senhor nos conduza pela ação dos Teus santos anjos em paz novamente aos nossos lares. Encontramos nossos lares assim como nos deixamos em paz, nossos familiares sacrificaram e animais, e nos livrando de toda a ação do inimigo que possa vir sobre nossas vidas durante o trajeto de volta aos nossos lares. Permita também, Senhor, que durante todo o dia não nos afastemos desse propósito, em saber que hoje é o teu dia, que começa desde a 0 hora desse mesmo dia até as 24 horas desse mesmo dia. Saibamos honrar, reverenciar, zelar e amar esse dia, pois este dia aponta de forma antecipada para o glorioso dia de Cristo Jesus, onde há, no contexto atual, muita falta de fé, pessoas que são céticas acerca desse mesmo dia. Mas nós que fomos chamados por Ti, escolhidos por Ti, que temos essa vocação na nossa vida de sermos Teus filhos, não abrimos mão desta verdade, o sentimento que impera em nossas vidas, sentimento e vontade de estar junto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso aguardamos este dia com grande expectativa, como de igual forma faz a Tua criação, que geme pela nossa restauração também ansiando por este grande e glorioso dia. É assim que nos despedimos deste ato solene de culto, mais convictos do que quando aqui entramos, da nossa pertença a Ti e, consequentemente, da nossa entrada em um novo céu e nova terra, de uma nova criação, onde a justiça reinará para sempre. Obrigado por isto, Senhor. Pois assim nós Te agradecemos por Cristo, em Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas tão somente a Ti. Pois assim nós Te oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o Rei, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E de em paz lembrai-vos dos pobres, e que o Deus de paz seja convosco. Amém. Está encerrado o nosso ato.